Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com mais um vídeo aqui no nosso podcast Café e Saúde. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, que eu conheço já faz um tempo. Inclusive ela tem um curso muito bacana que a gente vai estar divulgando aqui durante o vídeo. E quem assistir o vídeo até o final, entendeu? E comentar lá embaixo, vai receber 20% de desconto para fazer esse curso que é muito bacana, que é de cálculo de medicação. Você que é técnico de enfermagem, enfermeiro, estudante, está passando apuro aí com cálculo de medicação e diluição, a gente tem essa oportunidade para você melhorar o seu desempenho profissional. Então, a minha convidada, antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com seus colegas, com seus amigos, indicar esse vídeo para as pessoas, para a gente conseguir fazer quanto mais vídeos de conteúdo e com melhor qualidade para vocês. A minha convidada hoje é a Débora. Ela é enfermeira, né? Ela vai se apresentar aqui pra gente, dar toda a sua carreira, a sua trajetória na enfermagem. Ela estudou comigo, assim, em outra sala, mas na mesma faculdade, depois de um tempo, porque ela se transferiu de uma para outra, então a gente se conhece desde então. Primeiro, eu queria agradecer de você ter aceitado o convite, de estar aqui com a gente, de compartilhar suas experiências com a gente, suas experiências de vida, de profissional. Então, eu queria agradecer primeiramente. Boa noite, pessoal. Boa noite, Du. Primeiramente, eu gostaria muito de te agradecer pelo convite. Fiquei muito honrada. Bastante tempo que a gente não se vê por conta da pandemia e do corre da vida, mas é um prazer estar aqui com você hoje. Que bom. Então, você conta pra gente um pouco a sua trajetória. Primeiro, por que você escolheu a enfermagem, como que foi chegar até aqui? Bom, eu sou capixaba. Vai fazer 11 anos que eu estou aqui em Sorocaba. Eu não sei se eu escolhi enfermagem ou aquele clichê da enfermagem que me escolheu, mas desde os meus 5, 6 anos a minha vida sempre foi dentro de um hospital. A minha mãe, ela sempre ficou muito internada. Ela teve um ano que ela ficou 300 dias internada. E eu sempre fui grandona, então com 9 para 10 anos já comecei a ficar de acompanhante com ela no hospital. E a minha vida literalmente era o hospital. Então eu ia, ficava de acompanhante, no outro dia de manhã meu pai me buscava, eu ia para a escola, saía da escola, eu voltava para o hospital. E ali foi a minha segunda casa, foi onde eu cresci. E eu me emociono um pouco para falar. Eu me lembro lavando o uniforme no box do banheiro do hospital. Então, assim, o hospital fez parte da minha infância e da minha adolescência. E os técnicos de enfermagem, eles foram parte da minha família, né? Então, quando eu tinha dificuldade em português, em matemática, enfim, quando o plantão estava tranquilo de madrugada, eles me levavam para o posto de enfermagem e ali eles me davam reforço escolar. Então, foi mesmo uma questão de gratidão, sabe? De ver o cuidado, o carinho. É claro que tem sempre, né, os dois lados, né? Eu vi muita coisa boa e muita coisa ruim. E eu falava que quando chegasse na minha época aí de vestibular, eu ia prestar para enfermagem, porque eu queria fazer a diferença, assim como aqueles profissionais, né, fizeram a diferença na minha vida. E para tentar mudar algumas coisas que eu achava que não estava dentro do padrão, né? A minha mãe, ela sentia muita dor. E aí tinha as medicações prescritas, né? Geralmente era morfina. E algumas vezes acontecia de fazerem o placebo, né? Mas por não acreditar na dor dela, por achar que ela poderia estar viciada, enfim, toda aquela questão que você já conhece, né? Isso era uma coisa que me deixava muito brava. E eu acho que a gente precisa... a dor é do paciente, né? É ele que está sentindo. Então, a gente tem até a escala de dor, né? E eu acho que isso era uma coisa que me incomodava e que eu falava, não, quando eu entrar na profissão, é uma das coisas que eu preciso ficar mais atenta, é a dor, né? Que às vezes a gente acaba passando despercebido. Ah, é só um paciente, está com dor, vamos... E acaba que a gente deixa, né? Algumas pessoas deixam isso para depois, né? A medicação, é tanta correria durante o plantão que tá lá, a medicação do seu João, daqui a pouco eu dou. Mas não é o daqui a pouco eu dou, o seu João tá com dor, né? Então, isso era uma coisa que eu queria como mudança também. Né? E sua mãe tratava o quê na época? Minha mãe teve osteomielite, então teve septicemia. Ela colocou uma prótese, não deu certo o procedimento.
Então, ainda hoje... Tem ainda as sequelas Tem, dessa diminuiu esse processo aí de internação, ela fica menos. Ela tem uma bomba de infusão de morfina. Então, ela vai para o centro cirúrgico a cada, né, 2, 3 meses, abastece e depois vai para casa. Mas, de vez em quando, interna. Mas, assim, diminuiu muito essas internações prolongadas. Ela tem aquela bomba de insulina que é subcutânea, né? Não é subcutânea que fala, É de morfina. de morfina? De morfina. Então, mas é aquela que é Isso, implante, é um né? implante. Isso. E aí, isso aumentou a qualidade de vida dela e diminuiu aí o nosso tempo dentro do hospital, mas era comemoração, aniversário, né? Entrava com bolo para distribuir para enfermagem, para controlador de acesso, porque a nossa vida era mais mesmo dentro de hospital. Era eu e minha irmã que fazia esse rodízio, meu pai trabalhava muito, meu pai é taxista, e aí tinha o apoio da família, mas cada um tem a sua correria, né? Filhos, enfim, então ficava mais mesmo eu e minha irmã nesse rodízio. Aí você entrou na faculdade lá ainda, no Espírito Não, Santo? não. Foi aqui já? Aí, isso, em 2011, eu mudei para Sorocaba, comecei aí a graduação. E aí eu comecei na Unip, né? No último ano eu fui para Anhanguera, que foi quando a gente se conheceu aí, passou um tempo junto. E aí logo em seguida já terminei a graduação, já comecei com as pós, né? Então eu fiz UTI, urgência e emergência, docência, que é a minha paixão. E agora eu estou cursando controle de infecção, porque é a minha área de atuação, né? Atualmente eu atuo como enfermeira da SCIH. E aí, por ser minha área de atuação, eu já estou na pós também. Mas a minha paixão mesmo é a docência. Eu lembro que você foi logo para... Lembro que você terminou, você já foi para docência, né? Foi. E nós temos uma deficiência, né, na docência hoje, dos cursos de saúde. Então, Sim. sempre é bom a gente discutir com os outros colegas essas melhorias, né? E você vê como faz a diferença você ter uma visão de fora que você tinha e hoje você conseguir... E você foi para um lugar que dá para consertar, muito dá e não dá, mas a maioria das vezes que é o CCH, né? Sim, sim. Que é o quê, para quem não sabe, o que é o CCH? A CH é o controle de infecção hospitalar. Então, é o famoso enfermeiro chato, né? Que está lá fiscalizando o setor, né? Eu não gosto dessa palavra fiscalizar, eu acho muito pesado, né? Mas que está lá, né, atuando junto com a equipe, vendo se os procedimentos estão sendo feitos, né, dentro da técnica correta, para a gente aí evitar, prevenir infecção hospitalar, então as írias da vida, né? A gente atua muito com treinamento, capacitação da equipe, né? Então, por exemplo, se eu observo, né, durante essas visitas nos setores, que está tendo uma falha, né, na higienização das mãos, ou que não está acontecendo essa higienização das mãos, eu já vou perceber qual que é a dificuldade, o que dá para a gente fazer em relação a isso, né? E aí treinar a equipe, capacitar, dar treinamento, orientação, né? Então, eu vou passando visita nos leitos, vou vendo se o acesso está identificado, né? Se está sendo trocado durante o banho. Então, toda a parte de controle mesmo de infecção. Tem um contato muito grande com a vigilância também, né? Então, as doenças de notificações compulsórias. A gente mexe muito com planilha de Excel. Então, a gente acaba enviando essas planilhas para a vigilância, né? Cada dia da semana é uma planilha. Então, assim, tem muita parte burocrática, muita parte assim, de papel, mas a função principal mesmo seria estar em campo, né? Para a gente conseguir identificar e prevenir as infecções hospitalares. Tem o cuidado com antibiótico terapia também, né? Também, que é muito importante. Que daí vocês trabalham junto com o infectologista, né? Isso. Senão o pessoal sai dando antibiótico de qualquer jeito. Rocefin, principalmente. Que é... Trocando aí, né? Sem olhar a prescrição do dia anterior, acaba, às vezes, copiando e... Então, então, assim, você foi da docência pro hospital, pro hospital, que você trabalha no pronto atendimento, né? E daí, de repente, surge o CCIH na sua vida. Isso. Então, assim, eu saí da faculdade. A nossa área ela é difícil de conseguir o primeiro emprego, né? Não sei se você passou por isso ou não, mas eu passei. Eu passava em vários processos seletivos, chegava na hora da entrevista, a gente precisa de alguém com um pouco de experiência, né? E aí vinha aquela frustração. E eu falo que a docência ela me abriu muitas portas, né? Eu ingressei na docência, eu sempre fui muito tímida e continuo sendo, mas chega na hora que eu entro em sala de aula, parece que eu esqueço a timidez e flui, né? A minha coordenadora na época, né, na primeira escola que eu comecei a lecionar, ela sempre me incentivou muito.
Então, ela ia trabalhando as minhas dificuldades, né? E era como se fosse obstáculos que eu tinha que passar. Então, eu tinha, assim, muito medo. A hora que eu estava começando na zona de conforto, ela me tirava dessa zona de conforto, né? Então, eu começava com as primeiras turmas, com as primeiras disciplinas, ética, né? Fundamentos, são disciplinas mais tranquilas. E aí, a hora que ela via que eu já estava tranquila para aquela disciplina, ela já me trocava de sala, me colocava em uma turma aí que já estava, né, em andamento. E aí eu saía daquela zona de conforto, era todo aquele desespero de preparar a aula, de estudar, porque a gente não sai da faculdade sabendo tudo, né? Inclusive, a gente vive em constante aprendizado, é no dia a dia, né? E aí eu saía daquela zona de conforto e isso fez muito bem para mim, né? Porque foi um crescimento pessoal também. Eu via que eu conseguia, eu dava conta do recado. A hora que eu estava tranquila, dominando a teoria, que eu não tinha mais medo de sala de aula, seja 10, 20 ou 30, 40 alunos, ela me mandava para estágio. E aí eu tinha muito medo, né? Porque, querendo ou não, eu não tinha a prática. Eu dominava a teoria, a prática não. Então, eu aprendi muito em campo de estágio, junto com os alunos, né? Encontrei profissionais maravilhosos que me ajudaram muito, me ensinaram muito a trabalhar aquela insegurança, né? Então, eu falo que a docência ela foi me abrindo portas. Depois que eu fiquei, acho que 1 ano e meio na docência, eu já assumi a coordenação da escola. Então, eu tinha muito contato com os alunos, eu dava aula em 2 períodos e um período eu fazia coordenação. Então, a gente acaba tendo contato, né? Dentro dos hospitais, para pleitear campo de estágio, acaba aumentando esse leque aí. A nossa área ela é uma área que ela acaba sendo pequena, né? É um ciclo, né? De a gente encontros vai e desencontros. conhecendo isso. Aí acaba tendo convites, né? Porque esse negócio da experiência Sim. é um negócio que eu sempre pega na minha cabeça, né? Mas como que você vai ter experiência se você Se saiu da você não faculdade? dá oportunidade, Entendeu? isso. Então, assim, para técnico de enfermagem, não é tão simples quanto parece, mas é mais fácil do que para enfermeiro. Sim. O campo de trabalho, né? Sim. E eu lembro quando ela foi me dar essa oportunidade, foi até engraçado. Eu estava vendendo pão na rua, eu fazia pão com a minha amiga para vender. E aí, vendendo pão na rua, já estava toda descabelada, meu telefone toca. É da escola, tal. Quer vir fazer uma entrevista? Do jeito que eu estava, eu fui para a entrevista. E aí, eu saí da entrevista, assim, tendo em mente que ia ser um não, né? Ela falou, seja sincera comigo. E eu fui sincera. Eu falei para ela, falei, olha, eu sou muito tímida, eu sou muito insegura, né? Tanto que na minha graduação eu tinha um professor, o Jefferson, maravilhoso. E durante o estágio, né, já no final do estágio, ele falou para mim, Débora, é hoje, se você não passar uma sonda hoje, eu não vou te aprovar. Você vai ser uma enfermeira para ter diploma dentro de gaveta. Então, foi aquele choque de realidade, sabe? Eu falei, não, eu não quero ser enfermeira. Mas porque você fugia do Eu fugia dos procedimentos. Então, tinha procedimento, eu ia, eu acompanhava, mas eu fugia, né? Tinha sonda para passar, eu começava tal, bonitinho. Na hora de introduzir a sonda, eu simplesmente dava aquele olhar para ele, né? Tipo, vai você. E eu já me esquivava para ele terminar o procedimento. Então, eu sempre fui muito insegura. E a docência, ela trabalhou isso em mim, me ajudou a perder um pouco dessa insegurança, né? E aí, voltando ao assunto da entrevista, eu falei para ela, falei, olha, eu sou muito insegura, tal. Fui embora já com um não da minha cabeça. Passou uns dias, ela me liga, né, falando que era para eu começar nas aulas. Então, eu fiquei muito feliz, né, porque ela me deu a oportunidade do primeiro emprego e a minha insegurança era o medo do que eu não praticava, né? E foi, assim, de uma experiência incrível, maravilhosa, né? Tanto que quando eu assumi a coordenação da escola, que eu precisava de professores, eu dava a oportunidade para quem tinha o primeiro emprego e aí eu treinava, eu capacitava esses professores, né? Porque muitos começam sem ter a noção. E a gente precisa da didática para aprender esse aluno também. Não dá para a gente chegar numa sala de aula, abrir o livro na página tal, fazer a leitura e não conseguir explicar. A gente tem aluno que ele é auditivo, né? Ele aprende aí só de ouvir o professor falar. Tem aluno que ele precisa escrever, né, para poder gravar. Então, aí a gente fala, ele escreve. Então, tem aluno que ele é visual, a gente precisa fazer um desenho, né? Tem o recurso audiovisual, que tem aluno que gosta, tem aluno que não. Às vezes, à noite, se a gente coloca lá um slide, o aluno já está cansado. Se apagar a luz, ele já dorme. Então, a gente precisa ver o perfil de cada aluno, de cada turma, né? E seguindo. Então, aí a gente consegue prender esse aluno. Então, eu fazia isso com os professores, né? De mostrar o perfil de cada turma. Então, é um trabalho bacana.
que a gente consegue dar oportunidade aí para quem está começando e através da docência vai abrindo outras portas, né? Você não para de estudar, né? Quando Não você é para de docência, estudar, a porque gente se atualiza. Você tem que ler para dar aula. Aprende o tempo inteiro, né? É uma troca, né? A gente aprende também com esses alunos. Então, assim, é maravilhoso, Aí né? te mandaram pro estágio e você falou assim, nossa, e agora? E agora, o que que eu faço? Eu lembro que eu revisava, assim, para parede, sabe? Passava a técnica para parede, né? Dos procedimentos. Na teoria, eu fazia isso. Eu gravava a aula em casa antes de ir para a escola, né? Então, eu colocava o celular, eu gravava. Não estou falando bem assim, não tá dando para entender o que eu estou falando, né? Porque é diferente você ter o conhecimento, mas você passar de forma que o aluno entenda, né? E aí eu treinava em casa. E depois, com o passar do tempo, isso foi ficando bem tranquilo, bem no automático mesmo. Não precisava ser estudado em casa, né? Claro que a gente vai só atualizando conteúdo, né? A nossa área muda constantemente. E aí a gente vai só fazendo as atualizações. No estágio da medo a gente perdeu o Corém, né? Dá medo de perder o Corém. Porque, assim, a gente tá com pessoas que não estão capacitadas ainda. Sim. E são 10, e tem que olhar os 10 e assim, aluna pronta, né? Pronta. Hoje é menos, né? Pelo Corém. Eu tinha muito medo de quando eu formei 14 turmas de estágio ao todo. A última foi antes da pandemia. Aí a pandemia começou, eu tava com a 15ª turma. Daí, tipo, parou tudo. Daí, quando voltou, eu não assumi mais, porque eu trabalhava com geriatria na época e aí eu não quis arriscar. Porque ia com essa questão de vacina e tudo. Mas eu tinha medo de alunos se cutucar, porque teve colegas meus... eu nunca passei por isso, mas teve colegas meus que o aluno se cutucou no estágio, daí é tudo a burocracia, daí fica todo mundo te julgando. Comigo já aconteceu. Eu tinha pânico disso. Já aconteceu de aluno se perfurar. Óbvio que se acontecesse, fazer o quê? Mas eu ia em pânico de medo de acontecer isso. Outros colegas aconteceu, então tinha toda aquela situação. Aí deles fazerem alguma coisa errada, entendeu? Aí você ser chamado para coordenar pelo coordenador do hospital, porque fizeram coisa errada. Então, dar estágio é um negócio muito punk, né? É difícil. Teve uns colegas nossos que pegaram o estágio da faculdade. Lembra que a Anguera pegou? Sim. Na época, me chamaram no processo seletivo. Eu lembro, até hoje. Eu não tive coragem de ir porque eu falei, gente, eu não vou conseguir. É muita Dar responsabilidade. estágio para enfermeiro, para técnico Sim. de enfermagem, eu até arrisco, pensei comigo na época, né? E o meu primeiro emprego depois de enfermeiro também foi na escola, porque eu era técnico de enfermagem, eu pedi a conta da Santa Casa, que eu trabalhava na época, no final do curso, e depois eu cancelei o Corém de técnico, de propósito. Que eu podia voltar a ser técnico até arrumar outro serviço. Mas eu falei, mas eu não vou fazer isso, porque senão eu não vou sair da zona de conforto. Sim, sim. Daí eu fui dar aula na escola que eu me formei, Olha que técnico legal. de enfermagem na Bacana. Piedade, e depois de uns 3 meses que eu entrei no hospital. Olha só. Foi depois de 3 meses. Mas é porque foi uma pessoa também que me conhecia, Sim. que me convidou. Que a gente estava falando no carro. Tem muita indicação para enfermeiro. É indicação. É diferente de técnico, que faz a prova e entra. E em estágio eu sempre reunia os alunos no primeiro dia. Eu apresentava, né, o setor e eu já conversava, né? Não faça procedimento invasivo. sem eu estar perto. Me chama. Mas se um está fazendo, o outro espera. Né? E assim a gente vai fazendo eu fazia muito rodízio também. Então, 2 alunos, por exemplo, na medicação, o outro, né, verificando glicemia, e aí a gente ia rodiziando para não correr tanto esse risco de 2 alunos, por exemplo, ter procedimento invasivo ao mesmo tempo. Mas a minha paixão mesmo é sala de aula, né? E assim, a docência é onde a gente prepara esses profissionais, né, para futuramente cuidar da gente também. Então, é onde a gente molda esses profissionais, né? Começa em sala de aula, né? Então, as primeiras disciplinas eu sou apaixonada, a ética, né? É uma dificuldade também na nossa área, né? Que a gente precisa estar trabalhando continuamente. Então, assim, essas primeiras disciplinas eu sou apaixonada. E tem aqueles alunos que não têm perfil. Tem. E você não pode falar que não tem perfil, porque você não vai destruir a vida de ninguém, né? Mas ao longo do curso também, ele vai identificando, né? Mas tem uns que não identificam. Não, tem uns que seguem. Que segue e até aí, o final. às vezes, a gente precisa dar um jeito de segurar. Eu tive uma aluna que ficou 5 anos no curso. Olha. Né? E ela se formou, não sei se está trabalhando, nunca mais eu tive notícia, enfim, né? Mas ela ficou 5 anos, então, assim,
É difícil você moldar, porque tem aluno que não tem perfil e tem aluno que não vai sair daquele... Questão de postura também, né? Postura, Eu polêmicas. sempre falo para os meus alunos, o procedimento, né, a técnica a gente treina. Se eu pegar qualquer um que está passando na rua, né, e eu mostrar para ele ângulo, né, para funcionar, as técnicas bonitinho, e ele ficar ali treinando, ele vai conseguir fazer. Mas caráter, né, ética, postura, isso é uma coisa que já tem que vir junto, né? É o principal para mim. Se falar para mim, olha, eu não sei fazer, é mais fácil ensinar. Mas a postura, isso é algo que é difícil de ser trabalhado. Já tem que vir junto. Não dá para a gente moldar tanto isso em sala de aula. Mas é uma coisa que meio que deu uma perdida nesses últimos 2 anos, né? O perfil, não sei como que tá o perfil dos alunos lá de Sorocaba. Mas a gente tem passado apuro com alguns perfis, entendeu? De pessoas que talvez não sabem muito o que estão fazendo. Tipo, chega um folheto na mão de um curso técnico e ela vai, mas ela não foi pesquisar direito o que ela vai fazer. Eu sempre falo para eles que eles têm que tirar da cabeça que eles vão só dar a injeção e trocar fralda, Sim. porque eu acho que é isso que eles têm na cabeça. Que eles vão fazer muito mais, que é muito mais complexo do que se imagina. O profissional de enfermagem tem que ter raciocínio lógico, tem que estar atento a tudo. Ele tem que ver o serviço dele, tem que ver o serviço do médico e do enfermeiro o tempo todo também. Então, o técnico que está na beira do leito não dá para ficar Ele está vacilando. em contato direto com o paciente, né? Então, é mais fácil, por esse contato, né? Por estar ali à frente dos procedimentos, enfim, acaba sendo mais fácil até de, às vezes, frear aí algo que está errado, né? Às vezes, uma medicação numa dosagem errada. Então, acaba tendo uma dupla checagem, né? Então, é ele que está mais em contato. Aí, lá no CC, aí você chegou no hospital como? Você estava dando aula e aí alguém te convidou? Eu estava com aula e estava na coordenação da escola. E aí surgiu aí um temporário, né? Que foi logo na época do Covid, né? Quando começou. E aí eu fiquei 4 meses nesse temporário. E aí logo o hospital me ligou para um processo seletivo, que também foi por indicação, né? E aí eu fiz o processo seletivo, fui aprovada e comecei na assistência no hospital. Então aí eu tive que sair do que eu estava, né? No temporário. E aí eu fiquei conciliando as aulas com a coordenação e a assistência. Então, dormir era quase nada. Mas a maternidade, na época minha filha estava com 4 meses. Aí você foi pra maternidade? Oi? Você foi pra maternidade? Não, maternidade mãe, A né? sua, Débora que você mãe, isso. Então, foi bem, bem cansativo, bem exaustivo. E aí, como era a minha primeira oportunidade na assistência, eu acabei saindo da coordenação da escola para poder ter mais tempo também, né? Me dedicar para assistência. Aí eu fiquei, acho que uns 5 ou 6 meses na assistência e surgiu uma vaga para CCIH. E aí eu fiz o processo seletivo interno, fui aprovada e aí começou mais um desafio, né? Uma área totalmente nova, né? Tem aquela questão de experiência mesmo. Eu aprendi muito, estou aprendendo muito, sabe? No dia a dia, né? Foi daí que eu comecei a pós também para aperfeiçoar, porque a gente aprende constantemente. São situações que vão surgindo no dia a dia e são desafios, né? E a gente vai aprendendo e é muito gostoso. Eu gosto muito da parte de treinamento, né? De passar o conhecimento. Então, é bacana essa parte também, que é uma das funções do enfermeiro da CIH. Mas você vê como a nossa área, a gente fala de indicação, parece uma coisa ruim, assim, pode ser ruim em alguns aspectos, porque a gente sabe que tem lugares que tem politicagem, né? E daí acaba sendo indicado alguém que não tem competência para o cargo. Mas, no modo geral, na nossa área, você faz um bom trabalho aqui, ele é refletido em outros lugares. Então, as pessoas ficam sabendo de você. Né? Essa indicação veio de um dos professores que trabalhavam comigo. Então, Exatamente. Ele era meu parceiro ali nas aulas. E aí, depois ele me indicou. Porque geralmente o RT vem pra gente, isso acontece lá no onde eu trabalho, fala assim, gente, tem uma vaga aberta para enfermeiro. Conhece em vez alguém, de abrir, né? Você conhece alguém? Porque dependendo do lugar, o tempo é escasso para ensinar alguém a trabalhar, né? É uma injustiça, entre aspas, com os recém-formados, infelizmente. Eu acho que é por isso que a gente tem que investir em formação,
Porque se começar a ter boa formação de técnico e de enfermeiro, eu acho que dá para pular a necessidade da experiência. Sim. Né? Porque eu acho que o que acontece, essa exigência da experiência foi por causa de más experiências que as empresas tiveram com recém-formados. Que aí chega cru demais, né? Cru demais que eu falo no sentido de teoria mesmo, né? Que falta. Chega cru demais para o mercado e daí o tempo é muito escasso para ensinar um enfermeiro a fazer o trabalho. Não deveria, mas né? Porque é a realidade da saúde no Brasil, infelizmente. Então, você tem que ensinar. Então, se você vai para pronto-socorro, não dá tempo de nada. Tudo acontece ao mesmo tempo. Então, talvez, eu acho que a gente tenha que mudar a formação, né, dos nossos alunos. Agora com a pandemia eu acho que isso dificultou um pouco, né? Porque eu tive, pelo menos, acredito que você também, bastante aluno que precisou e ficar um bom tempo com aula online. E a gente sabe que não é a mesma qualidade nunca, né? Uma aula presencial e uma aula online. Essa dificuldade é tanto para os alunos quanto para a gente, quanto docente, de passar esse conteúdo, né? Tem a questão de estar lidando com a câmera, né? A questão do aplicativo que está sendo usado, né? Às vezes cai toda hora a conexão e aí a internet às vezes não está boa, então a gente acaba esperando um aluno ou outro que caiu a conexão. Então a gente acaba se perdendo muito, né? Perde-se o tempo, perde-se o raciocínio. Então eu me preocupo com isso, com esses alunos que tiveram aí boa parte da formação online. Como que vai ser isso, né? Eu não sei como que vai ser também. Eu tenho uma colega, uma técnica, que estava indo na faculdade. Ela falou para mim que a disciplina de propedêutica foi online por causa da pandemia. Então, ela está muito preocupada. Ela está preocupada, ela está correndo atrás, porque como que ela ausculta um paciente, entendeu? Porque ela viu isso online, entendeu? Ela precisava ver isso na prática, né? É um aluno que ele vai ter um profissional que ele vai ter um pouco mais de insegurança na hora da prática, mas depois vai pegando. A gente, né, pegou. Você já era técnico, então isso acaba sendo um pouco mais fácil a questão da insegurança. Mas foi um terror, sabe? Porque eu tive uma visão que não era... Que depois eu entendo que o que o César falava. O César falava que uma coisa não ligava a outra, que não tinha... Que o pessoal que era técnico na faculdade se achava, às vezes, né? Tinha toda aquela coisa. E o César tentava não segregar, né? E o César foi técnico, mas ele tentava não segregar. E aí, eu vi depois que o que me auxiliou ser técnico foi os procedimentos em si. Então, eu não tinha dificuldade em pegar acesso, em entender como ia funcionar uma gasometria, como que ia funcionar um acesso central, essas coisas eu não tinha dificuldade. Mas quando eu me vi enfermeiro, no gerenciamento, pegou. Sim. Parecia simples. Porque você não pode ter a mentalidade de técnico, Exatamente. Você tem que mudar a postura, né? E o César falava que nós não podíamos ser técnicos de enfermagem melhorado. A gente tinha que ser enfermeiro, que era totalmente diferente. Tanto que ele fazia a gente levar prancheta. Você teve estágio com ele também, não teve? Tive. Ele falou assim, fez a gente comprar uma prancheta, ele falou, não quero ninguém debruçado em cima de balcão. Sim. Né, fazendo nada. Firmeza. Vai fazer a pranchetinha, tudo bonitinho, fez a gente comprar um esteto bom para fazer uma ausculta boa. Então, assim, eu achei que quando eu terminasse a faculdade, por ser técnica, ia ser de boa. Aí, quando eu peguei o primeiro emprego no pronto-socorro, eu fui pro pronto-socorro sozinho. Né? Hoje eu trabalho com mais 2 colegas, a gente é em 3. Eu fui só eu no pronto-socorro. Então, eu fiquei uma semana com a enfermeira, que era a enfermeira do pronto-socorro. Ela estava indo para a noite e eu ia ficar no lugar dela de dia. Então, ela ficou uma semana comigo. Era uma amiga que tinha sido técnica de enfermagem comigo. Depois, ela foi embora. Daí, eu me vi perdido. De verdade, eu fiquei uns 3 dias em surto psicótico. Porque eu falei, gente, o que eu faço? E agora, porque né? não tem mais um enfermeiro para mim pedir socorro. Como tinha quando eu era técnico. Eu sempre tinha alguém com a mão esticada na minha direção, com um papel que eu tinha que ler, com um papel que eu tinha que assinar, com uma situação que tem que fazer. E as pessoas não sabem disso, as pessoas do senso comum. Muitas das vezes na sala de emergência, quando já tudo parece perdido, o médico olha para tua cara com aquela cara de o que eu faço? Entendeu? Para o enfermeiro. Ele faz isso, viu? Me dá uma dica do que eu faço, que eu não sei mais o que fazer. Se espera muito do enfermeiro. Alguém em algum momento falou assim, vamos pôr toda essa carga de responsabilidade nas costas do enfermeiro. Então, assim, hoje eu vejo, e os técnicos que têm cabeça boa e os que estão indo para a faculdade também vêm. Porque tem muito técnico que critica, porque acha que a gente não faz nada.
Nosso serviço, na verdade, é mais fácil. Eu ouço muito isso agora que eu tô na CEH. Até Mas para você não faz nada, só fica lá em cima do administrativo, mas não sabe lá a quantidade Exatamente. E aí a pressão, né, exercida sobre você. Sim. Então eles têm essa visão. Depois que você vira enfermeiro, você obviamente não foi técnica, mas dá pra você sentir isso também. Mas a gente que foi técnico, a gente pensa, nossa, como eu deveria ter dado mais valor aos meus enfermeiros na época que eu fui técnico. Eu não tive problemas, os enfermeiros sempre foram meus companheiros. Mas eu tive colegas que foram assim e hoje são enfermeiros e sente na pele o que é, entendeu? Porque você tem toda aquela responsabilidade, tudo precisa ser passado por você, né? Todas as responsabilidades, inventaram que psicotrópico é nossa responsabilidade, inventaram que antibiótico é nossa responsabilidade. Aí se pergunta se a prescrição não está legal, eles vão saber o que aconteceu, por que aconteceu, se você tem alguma dica. Os médicos, os mais, né, humildes, tem uns que são, tem uns que não são, os dessa nova geração, eles vêm trocar figurinha com você, os que acabaram de sair da faculdade, entendeu? Então, todo mundo espera que o enfermeiro resolva o problema. Sim. É a luz que queimou. Entendeu? Então, a luz do fim do túnel de qualquer unidade de saúde é o enfermeiro. Se o enfermeiro não souber o que fazer, ninguém mais sabe. Mas, assim, comparando você que já foi técnico, né, comigo que já fui direto para graduação, eu acho que essa questão de zona de conforto, você já tinha noção como que era um hospital, como que era a rotina, né? É a questão de procedimento, de prática mesmo, de uma punção, que é algo simples, né? Eu já ficava insegura, já ficava, será que eu vou conseguir, né? E se eu perder esse acesso? E já para procedimentos simples, né? Eu acho que essa é a diferença, a questão de trabalhar em segurança, né? E você não podia, entre aspas, ficar... Demonstrar também. Demonstrar porque você era o último recurso. Sim, Num acesso venoso, o enfermeiro é o último recurso. Sim. Eu falava isso para as minhas colegas, olha como eu era maldoso, né? Eu falava isso para as minhas colegas lá na Anhanguera. Tinha as minhas colegas que não eram técnicas, né? A gente ia fazer punção, daí teve umas... Sempre tem aqueles que são preguiçosos. A gente aprendam bem, porque vocês vão ter que fazer isso. Ah, mas o técnico vai. Eu falei, mas quando o técnico conseguir, vão atrás de vocês. Se o técnico conseguiu, tá quase impossível. Ai, Eduardo, não fala isso. Eu falei, é verdade. E assim, quem mais faz é o técnico, né? Mas se ele não conseguiu, é quase que impossível que você consiga. Às vezes me chamam, mesmo com experiência, às vezes me chamam, às vezes quando me chamam, hoje eu trabalho com criança e adulto. Toda a minha experiência de urgência e emergência foi só com adulto, porque eu trabalhei em hospitais que era separado, a pediatria do adulto. Então eu trabalhei no Hospital de Biúna, separado, trabalhei na Santa Casa, era separado, no Samaritano era separado, e hoje eu trabalho onde é misturado. Quando as meninas me chamam, são maravilhosas as técnicas que trabalham comigo, me chamam criança, eu falei, gente, eu vou lá só para ver. Porque eu sempre fui sincero, falei, porque vocês não conseguiram, eu não vou conseguir. Quando eu comecei na assistência na UPH, os técnicos, assim, me ajudaram demais, sabe? Foram meu braço direito. Então, às vezes, tinha uma gasometria para colher e eu insegura, eles iam lá do meu lado. Só de estar junto já é um apoio, né? Pega na mão, assim. Pega aqui, não, vem cá. Só de incentivar, vai lá, você consegue, né? Isso já é gostoso, já é um apoio. Eu acho que o bacana é quando não tem rivalidade, né? Mas eu acho que depende da gente, né? Eu acho que você da chegou humildade com também, humildade, né? Porque às vezes já chega lá, né? Não, eu sou enfermeira, já salto. chega no salto, não consegue nada. Eu acho que a gente precisa de humildade para chegar longe. Ganhar a equipe, é trabalhar junto, né? Até porque ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo é uma equipe, é para andar junto, pensando aí na qualidade da assistência, né? Pensando no bem-estar do paciente. Se todos os profissionais envolvidos na equipe, em todos os lugares, pensassem no paciente, teria uma qualidade de saúde melhor. Mas não é em todo lugar que é assim. E às vezes tem picuinha, né? Às vezes é algo pessoal, mas estão trabalhando juntos. E aí quem sai prejudicado acaba sendo o paciente, porque tem falha na comunicação, que é um dos princípios aí que a gente tem, né? Voltado ao protocolo de segurança do paciente, é a comunicação efetiva. E, às vezes, a gente tem falha na comunicação. Mas é bom quando a gente encontra a pessoa... Eu tive sorte de entrar numa equipe muito boa, né? Fui muito bem recebida. Eu tive muita sorte também, fui bem recebida, me ajudaram, assim... Porque dá um pouquinho de medinho. Demais, Quando eu fui fazer a entrevista, tudo nesse lugar que eu tô hoje, lá no PA de Vargem Grande, eu fiz a entrevista lá com a moça do RH, daí eu fiz uma provinha, tudo bem e tal, daí eu fui falar com a RT, depois da próxima Patos. A RT é maravilhosa, hoje já é outra também, super gente boa, mas quando eu entrei era a Karen. Daí ela falou pra mim, né, você vai ficar no plantão X e tal, explicou como que era a rotina e falou assim, você é o quarto enfermeiro, que era 4, que tinha o Covid na época, então era 4.
Daí eu pensei, 4 enfermeiros, né? Pensei, nossa, que monte de enfermeiro, né? Daí ela falou, você ficou assustado? Eu falei, não, é porque o outro lugar eu trabalhava sozinho, mas é bom, né, que é 4. Só que depois que eu fui embora, eu fui refletindo. Falei, gente, será que os enfermeiros não vão acabar com a minha raça? Os outros 3, né? Porque eu vou chegar a um quarto enfermeiro, então a gente tem a mesma formação, né? Sim. E assim, eu não sei que tipo de propaganda foi feita sobre a minha pessoa, né? Porque você não sabe, às vezes, tipo, o RT pode te encher a sua bola, você não sabe, né? Uma boa propaganda, mas pode incomodar alguém. Ah, ele tem isso porque eu fui escolhido porque eu tinha experiência prévia em pronto atendimento, que é o que precisava. Então, assim, eu não sei como que falaram isso pra equipe. Aí o pessoal já fica meio que armado, né? Fala, vai chegar pisando em nós, né? Sim. E não, fiquei com a Selminha, que é minha parceiraça lá. Ela foi a primeira pessoa que eu fiquei junto lá. E, nossa, ela me ajudou tudo e tal. Os técnicos ficaram meio olhando meio torto, porque acharam que eu podia ser mais rude, né? E tal, porque era um plantão totalmente feminino de enfermeira. Eram 4 enfermeiras, o único plantão que só tinha enfermeira. Nossa. Aí saiu essa que eu entrei no lugar. Mas depois não. E eu tenho sempre humildade de falar que não sei. Quando é criança, por exemplo, eu falo, gente, eu não lembro como é que faz isso aí, não. Né? A gente precisa ter humildade, né? A gente vai aprendendo também com os colegas, né? Mas eu acho que, assim, o que você conta pra gente aqui é superação que as pessoas precisam, entendeu? Porque Sim. hoje podem achar que é fácil. De onde você tá. Você tá lá É. na CCH, lá, fala assim, ela é fácil, tá lá, não sei o quê. Não faz nada. Mas porque você não para pra contar essa história a todo momento pras pessoas, Sim. né? A gente para quando a gente tá conversando. A gente tem sempre desafios, né? Acho que voltando para a docência, um dos meus maiores desafios foi quando eu precisei ministrar farmacologia. Tenho pânico até hoje. Eu não sabia nada de cálculo, eu não sabia uma divisão sem calculadora, porque hoje em dia a gente faz tudo na calculadora, né? E aí eu falei, não vou assumir essa disciplina. Me dá outra disciplina. E não tinha. Só que o tempo, eu ia ficar muito tempo sem aula. E eu lembrei que eu era a única empregada no momento na minha casa. Então, se eu não assumisse a disciplina, eu não ia ter comida dentro da minha casa, provavelmente. E aí eu aceitei o desafio, né? Faltava acho que uns 15, 20 dias para começar a disciplina e eu em pânico, porque eu não sabia cálculo, não sabia, assim, o básico. Que, na verdade, hoje em dia é deficiência de todo mundo, né? É. De ensino Mas fundamental, é a formação da ensino formação médio, fundamental, né? a falta na nossa formação, né? E a questão de usar muito a calculadora. E aí eu lembro que eu ficava madrugadas, né? Relembrando conta, fazendo divisão. E às vezes eu fazia uma divisão, não dava certo o resultado. E aí eu ligava para o meu pai, ligava para minha irmã, olha, me ajuda, como que eu faço essa conta? Por que essa divisão é assim? Por que vai esse zero e essa vírgula? Então eu tive muita dificuldade e eu passava assim madrugada durante o dia. Eu dava aula nos 3 períodos. Só tinha madrugada para preparar a aula e estudar. E aí eu fiquei madrugadas estudando, eu estudava e orava, era a minha rotina da madrugada, metade estudando, metade orando, porque eu tinha muito medo de chegar em sala de aula sem o domínio. E eu tive essa falha também, né, durante a minha formação na graduação, eu não tive, não sei você, mas eu não tive muito conteúdo voltado a cálculo de medicação. Eu tive. Foi a Janaína que deu. Ah, não. Nessa época eu não estava ainda. Você estava na Unip ainda, né? Então eu tive uma deficiência em cálculo. Eu tive quase que ela enlouqueceu a gente. A Eu Janaína que imagino, deu. a Janaína era terrível. E então eu fiquei assim com muito medo de não conseguir passar o conteúdo, passar vergonha, tudo aquela coisa, né? Então eu estudei muito e eu aprendi farmacologia sozinha, estudando sozinha. Então, assim, hoje eu já lecionei para mais de 15 turmas de farmacologia. E sempre que eu pego aquele aluno e falo, vai poder usar calculadora? Não vai poder usar calculadora. Vocês vão aprender na raça mesmo, né? Porque chega no processo seletivo, pode usar calculadora? Não teve nenhum que eu participei Não pode. que pôde utilizar, né? E a gente está preparando eles para quê? Não é só para o mercado de trabalho, Pra né? passar na prova, né? Para passar no processo seletivo também. Então, assim, foi muito bacana quando eu entrei em sala de aula e que eu lembrava, nossa, eu aprendi a fazer essa rediluição sozinha, na raça, E tem que estudando de deixar a madrugada. conta, né, montada no processo seletivo. Sim. E conseguir passar isso, né? Porque além de aprender, a gente tem que passar esse conteúdo. Então, eu fiquei, assim, muito feliz de superar esse desafio. E hoje é uma das disciplinas que eu mais gosto, né? É uma disciplina que eu não preciso dar uma relembrada em casa, que já faz parte mesmo do meu dia a dia.
Eu não pego essa disciplina. Porque eu não sei deixar a conta montada. Uhum. Já faz de cabeça, eu né? Eu não passei, por causa do tempo de técnico, Sim. né? Eu não passei num processo seletivo muito bom, inclusive, porque eu respondi os três cálculos, eu respondi corretamente, a resposta estava certa. Mas não deixou a conta Não deixei a montada. conta montada. Eu li o enunciado, medicação que eu estava careca de fazer, X ml, coloquei lá a resposta. Foi inclusive, discuti com a enfermeira no dia, né? Porque ela falou pra mim que ela corrigia na hora e já passava a próxima fase. Daí ela falou que eu não tinha passado porque eu tinha errado os 3 cálculos. Eu falei, mas eu não errei os 3 cálculos, a resposta é essa. Daí ela pegou e olhou, eu falei, olha o gabarito, essa resposta não tá certa. Daí tava certo, mas ela falou, mas você não fez a conta, como você chegou nesse resultado? Eu falei, porque eu trabalho já como técnico faz muitos anos, eu sei fazer essa conta. Eu sei o resultado que dá. Aí ela falou assim, mas tem que deixar a conta montada. Daí eu não passei porque eu não tinha conta montada. Então eu levei isso como lição e falo isso pros alunos, mas eu ainda não sei deixar a conta montada, tá? Eu ainda faço tudo de cabeça. Porque tem situações que acontecem no dia a dia, que eu faço ainda conta de cabeça, lógico, mas tem o problema do processo seletivo. Uhum. Lá sempre a gente faz. Lá o pessoal passa Rucefim para criança, daí tem que... O médico quer só 250 miligramas e é a ampola de uma. Aí você tem que fazer a conta rapidinho para ver quanto que faz. Tem que rediluir o diluente. E essas coisas todas. A gente faz tudo de cabeça lá, mas no processo seletivo não dá. Não dá. Cálculo foi meu desafio. Na docência foi um dos maiores desafios que eu tive. Por essa questão de ter que aprender sozinho, aprender divisão, né? Reaprender no caso. Perder o vício de calculadora e conseguir ensinar para os alunos a divisão também. O meu foi centro cirúrgico. Porque por mais que a gente fale, eu não estou aqui para ensinar matemática, eu estou aqui para ensinar cálculo de medicação. Mas se a gente teve essa deficiência, os alunos, né? A maioria também, se não teve uma boa base de ensino fundamental e médio, vai ter essa deficiência, essa carência. Então, dá para a gente fazer a gentileza de relembrar, né? Eles não sabem dividir com 2 números na chave, dividir, né? Então, aí ou tem a regra... com 0 e vírgula, né? Daí tem a regra de 3, aí porcentagem, aí transformar ml, miligrama, essas coisas todas ninguém lembra. Uhum. Que é o que precisa. Eu acho que o meu desafio maior para dar aula foi centro cirúrgico, que me deram para dar aula de centro cirúrgico. Mesmo falando que eu nunca tinha entrado, entrei no centro cirúrgico, óbvio. Mas nunca passei um dia no centro cirúrgico. Não ter a vivência é diferente, né? Então, assim, eu tive que reler o conteúdo do centro cirúrgico. Por sorte, tinha tem uma caixa boa de instrumental lá na escola. Mas eu não lembrava, eu lembrava que era Kelly, que era porta-agulha. Daí eu falei, meu Deus, aí eu tive que montar os slides, estudar. Daí eu já dei para 3 turmas centro cirúrgico. Mas ainda assim não me sinto em zona de conforto. Eu prefiro não pegar. Fica mais apreensivo, mais travado, né? Eu prefiro não pegar. Mas acaba não tendo ninguém quer. Farmacologia e centro cirúrgico são as 2 disciplinas que ninguém quer. Entendeu? Aí, entre farmacologia e centro cirúrgico, eu preferi pegar o centro cirúrgico que eu podia estudar com mais facilidade. Me chama para farmacologia. Eu vou chamar você para farmacologia. Eu já tive até uma ideia aqui, aqui na minha cabeça. Nós vamos ter farmacologia no 2º semestre. Agora, que vai entrar no 2º semestre. E a gente vai fazer, eu pensei já em fazer como fizemos com a nutrição e a outra matéria que é matéria tronco, que a gente fala. Fazer para todas as turmas no mesmo tempo, entendeu? Ah, legal. Em vez de fazer, você tá nessa turma, acaba essa turma para começar outra, não. Então, eu vou fazer que nem eu fiz com a nutrição agora. A nutricionista vai dar aula para as 4 turmas. Olha. De nutrição. Eu quero fazer isso com farmacologia, são 80 horas. De repente, você pode pegar, porque daí compensa. Sim. Você vir para dar aula para todas as turmas, entendeu? Bacana. Você vir 2 vezes na semana. Fica compensatório. Legal. Então, já fica o convite. Vou atrás de você para da farmacologia. Eu agradeço. Porque o pessoal que está lá já falou para mim ontem na reunião que se eu puder arrumar um professor de farmacologia, eles agradecem. É a minha paixão. Porque que a outra que gostava da farmacologia está no estágio. Que também eu tenho essa deficiência de... Porque Ibiúna é uma cidade relativamente pequena, então, os enfermeiros estão todos trabalhando, então é difícil achar. Né? Não é que não está dando oportunidade para quem quer trabalhar, não é, porque não acha mesmo, né? Não bate o tempo, porque você trabalha em 2, às vezes em 2, às vezes em 3, aí, não bate o dia da aula.
E, tipo, não dá pra você dar aula terça hoje, quarta amanhã, e quarta semana que vem. Tipo, os alunos ficam confusos. Uhum. Tem que já ter uma... E lá na escola que eu trabalho, o sistema de aula é igual ao ensino médio. Tipo, tem 2 aulas antes do intervalo de fundamentos e 2 depois do intervalo de farmacologia, por exemplo. Entendeu? Entendi. Bacana. Durante a semana. Eles têm todas as matérias, assim, no semestre, simultaneamente. Não acaba uma, começa a outra. Por Para isso o que professor acaba sendo mais fácil, né? Para o docente. Porque eu às acho. vezes sai do hospital, dá tempo de ir em casa e pegar as 2 últimas aulas. Eu pego só as 2 últimas, entendeu? Daí eu Fica mais flexível, né? Fica mais flexível. Aí foi a forma que a gente achou, porque a gente não conseguia professor para dar aula por conta disso. Aqui na região ainda tem muito 12 por 36. Lá em Sorocaba já não tem mais, né? Já a maioria já é 6 horas agora, Sim. né? Mas aqui ainda tem muito 12 por 36. Aí o 12 por 36 atrapalha, porque você não pode chegar atrasado, o aluno tá pagando, ele não vai gostar, né? De você chegar às 7h15, 7h30. E entra o exemplo também, né? Isso, exatamente. E aí, tendo 2 e 2 aulas, entendeu? A gente pega as 2 últimas. Quem trabalha 12 por 36 pega as 2 últimas. E quem trabalha 6 horas pode Fica pegar mais as 4. flexível. É. Bacana. Então já fica o convite no ar. Obrigada, Pra você Du. pegar o vídeo e falar assim, viu, tô esperando. Agradeço, é bacana a experiência. Mas aí, daí que surgiu a ideia de você fazer o cursinho de cálculo. Foi. Na verdade, alguns alunos me pediram. E aí, eu ia deixando para depois. E aí, meu primo foi ficar uns dias lá em casa. Ele é médico. E aí, ele falava, olha, eu tô pensando em fazer um curso assim, assim, assado. Por que você não faz também? Só que ele me dá muita ideia de fazer online. Só que eu tenho muita dificuldade. Eu fico imaginando eu com uma câmera na minha frente, eu explicando para a câmera, ainda não foi, sabe? Deu uma travada. E aí eu coloquei presencial mesmo. Aí eu já gostei da ideia. Mas o online é uma coisa assim que eu também tô com problema com online, mas eu vou ter que ir para online. Porque é uma coisa que eu tenho visto, né, vários... Você já viu aquele enfermeiro, se é Rafael o nome dele? Ele é do lado de lá, do outro estado. Ele tem um programa, um curso, né, no caso, que chama Nurseflix. Não. Eu vou mandar depois pra você. É muito legal. Eu nunca comprei nada dele, né? Até porque eu acho um pouquinho salgado. Atualmente não tô podendo. Mas é 400 e pouco, 600 e pouco. São cursos assim um pouquinho mais salgados. Mas parece ser muito bom. O César, inclusive, falou dele, elogiou. Ele foi o César que me mostrou. Ele tá com um curso agora, por exemplo, um curso de interpretação de raio-x. Olha que legal. É um curso não sei quanto tempo. E é tudo online. Daí você compra o e-book, você compra o curso, daí vem o e-book, aí vem as videoaulas, vem o e-book, vem um monte de coisa. Eu não tenho ainda estrutura para fazer um negócio desse, né? Então, por isso que eu pretendo começar tipo, presencial. Já pensei nisso também, de cursos. Eu coloquei o curso presencial, mas eu montei uma apostila já pensando na possibilidade De virar online. de virar online, de gravar mesmo, até o curso mesmo presencial, colocar uma câmera lá, né? Que foi uma ideia que meu primo deu. E deixar o vídeo rolando enquanto eu tô dando a aula e depois, né, eu disponibilizar essa apostila. Então, eu fiz a apostila como se eu estivesse explicando pro aluno, sabe? Passo a passo mesmo, colocando em cor diferente, por que vai o 0 ali, né? Por que é feita a regra de 3 naquela conta. Então, explicando já o passo a passo. Ficou bem legal a apostila. Ficou extensa, né? Por conta mesmo de colocar assim de uma maneira autoexplicativa. Então, o aluno autodidática já leu, já consegue entender. Mas é pra você transformar num e-book. Dá para transformar. É uma ideia aí que tá vindo. Então, eu preciso achar recursos, não só recurso financeiro também, lógico. Mas eu preciso achar recursos de pessoas que topem comprar a loucura, entendeu? Junto comigo. Por quê? Porque tem alguns conhecimentos que eu não tenho. Sim. Que para adquirir também não dá, assim, de uma hora para outra. Que são conhecimentos dessa parte tecnológica. Eu preciso da parte tecnológica. De repente dá para ver uma parceria com o Tom também, né? Para as gravações. Fazer a... Já inclui o Tom aí, né? ele vai ter que achar tempo, né? Vai. Mas ele vai achar. Senão a gente dá um jeito nele. Aí tem que... Essa parte tecnológica que é o problema. Aí, por exemplo, o dono da escola que eu trabalho hoje, depois eu vou convidar você para vir um dia para você conhecer a escola, você vai adorar. Ele é bem marqueteiro. Ele esteve aqui, tem um programa, ele é do Conselho Tutelar. Tem um episódio que ele tá. Olha que legal. Até o pessoal depois procura lá. Tá bem legal. E ele começou muito na cara e na coragem. Depois você dá uma assistida lá.
vendendo curso pré-vestibular, porque ele é professor de formação. O Eli, eu assisti. O Eli, isso. Assisti. Ele é o dono da escola, do colégio que tem o curso de enfermagem que eu tô hoje. E ele viu o negócio do Nurseflix que eu tinha falado pra ele, e ele falou assim, nossa, mas isso é uma ideia super legal, dá pra fazer na plataforma do Elitec, entendeu? Só precisa do profissional por trás da câmera. Então, de repente, a gente podia pensar em propor pra ele... Olha, tô falando uma coisa ao vivo que não era nem pra falar, mas tudo bem. Propor pra ele ou pra qualquer outro parceiro fazer a parceria, entendeu? Ele entra com a estrutura que já tem, você trabalha com porcentagem, porque ele tem lá até aquele chroma key, sabe? Que ele comprou. Depois que ele veio aqui, ele ficou doido com as coisas que o Tom mostrou pra ele. Ele comprou um chroma key, comprou uns microfones com braço, sabe? Porque ele adorou a ideia. Daí ele falou pra mim, não, o chroma key tá aqui. O chroma key ficou tão bom. Depois eu vi se não apagou do story deles. Porque eu falei, nossa, onde você gravou esse vídeo? Que ele gravou um vídeo com o fundo, igual o Jornal Nacional, que no fundo tem as pessoas trabalhando. Eu falei, onde você gravou esse vídeo dele? Na escola. Eu falei, mas esse pessoal ia atrás. Não dá, ficou muito, muito bacana. Então, assim, tem que, acho que, procurar parcerias, que hoje a gente tem um déficit, né, financeiro, tudo. Então, você vai pegando parceiro aqui, parceiro ali, junta cada um pouquinho para poder fazer. Cada um dispõe do que tem aí. Porque esse tipo de coisa que você teve, esse insight, que eu também já tive, é o que é o século XXI agora. Sim. O curso presencial ainda vai existir, esses cursos, né? Não o curso de formação, que eu acho sou totalmente contra. Mas os treinamentos, os extras, a educação profissional permanente, entendeu? Tem materiais ótimos, os cursos do César são maravilhosos, presenciais. Ele precisa transformar online também, porque o dele também não é online ainda, né? E ele tem muito mais conhecimento que a gente dessa parte tecnológica. Ele é maravilhoso. Mas tem esse menino do Nurseflix que eu te falei. Esse eu não conheço. Tem um outro menino que chama Prática em Enfermagem, não sei se você já viu. Já vi. Também tem um monte de material online. Sim. Parece ser muito bom, vi pouquíssimas coisas. Tem um outro que é médico, anestesista, e ele vende cursos para médicos e para enfermeiros. Sobre droga vasoativa, sobre sedação. Ele tem um e-book que você compra sobre sedação sem segredo, que é maravilhoso. Tem uma amiga minha que comprou, então eu vi o dela, né? Porque eu não comprei. Porque é carinho, mas vale a pena. Então, assim, essa é a forma da gente fazer as duas coisas que a gente gosta, que é passar conhecimento e ganhar dinheiro, lógico, porque a gente precisa sobreviver, né? Sim. Pagar as contas. Aí até me perdi o que eu tava falando, mas assim, dessa volta que eu dei. E fica aí a dica, quem quiser fazer o curso da Débora, ó, 20% de desconto. Se você falar que veio aqui. Sábado que vem já tem. Sábado que vem já temos uma turma aí. Então, ó, quem quiser correr para sábado que vem, ó, o vídeo, assim que o vídeo estiver no ar, você já comenta lá, né? E a gente dá um desconto, a gente conversa com você lá no e-mail. Mas aí, fora a farmacologia, o que mais você quer fazer? O que mais você quer aprontar? O que você acha? CCIH... A paixão mesmo no momento está sendo o cálculo de medicação. O cálculo, ainda bem, alguém tem que fazer esse serviço. Alguém tem. Aí o CCH você está concluindo? Estou concluindo após. Após? Sim. Você está fazendo sempre presencial ou online? Online. É tão triste online, né? Mas... É triste. Tem que ter uma paciência de Jó para sentar na frente do computador e estudar, ainda mais na correria, né? Que a gente vive. A minha já era até para ter terminado. Mas tá lá, preciso... É que eu me inscrevi numa online e não comecei ainda. Me inscrevi em administração, gestão hospitalar. Olha que bacana. Mas tá disponível já 3 aulas, eu ainda não fiz nenhuma. Mas eu vou achar um tempinho e vou fazer. Outro projeto, né, para o futuro é trazer a Libras para a área da saúde. Eu ia falar da Libras, quase que eu esqueci. Dá tempo ainda. Cadê a produção? Dá tempo da produção. A Libras, eu ia falar da Libras, porque assim, quando eu lembro de Débora, eu lembro da Libras. A Libras ainda tá na sua vida. Tá. Firme tá e forte. Minha vida, firme e forte. Tá assim, estacionada, parada, né? Mas ainda faz parte de mim. Eu tava ensinando Libras até pra Lívia, pra minha filha. Com 6 meses já comecei a ensinar Libras pra ela. E aí eu lembro que ela parou de falar. Então, por exemplo, água, ela não falava água, ela já fazia em Libras. Aí eu parei de ensinar pra ela. Porque deu medo, né? Deu medo. Mas eu tenho já um curso já, tipo, apostila montada. Falta mesmo
Você já usou no hospital, no dia a dia? Já usei bastante. Eu precisei e não sabia. Às vezes eu tava na triagem, as meninas da recepção, né, me chamavam. Tinha surdo que ele já ia no dia que ele sabia que eu tava de plantão, né? E aí eu fazia todo o acompanhamento, desde ali da recepção até triagem, até a sala de atendimento médico, medicação, né? Mesmo estando a CCIH, às vezes precisa. E aí tem um colega ou outro que lembra que eu sei a língua e me chama e eu desço e eu fico ali ajudando, né? E é uma deficiência que a gente tem, é uma carência, né? A gente fala tanto de comunicação efetiva na enfermagem, mas no hospital a gente não tem essa qualificação, né? Um profissional capacitado Fala de inclusão, né? Cadê a inclusão? Mas a gente não tem um profissional. Eu acho que pelo menos na triagem era para a gente ter um profissional capacitado, com conhecimento aí mínimo, né? De comunicação. Ou um por plantão que fosse até o paciente quando precisasse, né? Algo mínimo que seja já faz a diferença. Porque é muito triste a gente não conseguir se comunicar, né? Quando tem essa falha. Às vezes, né, tá lá o surdo e às vezes tem surdo que ele não consegue escrever. Tem surdo que chega, né, escreve lá no papelzinho e a gente consegue uma comunicação. Mas o surdo que só consegue usar a língua de sinais, né? Então, ele acaba saindo de lá sem entender, né? Sem uma explicação sobre o receituário, né? Sobre o tratamento. E aí chega em casa, vai ter o tratamento adequado, vai dar continuidade ao tratamento, né? Tem tudo isso. Então, o meu TCC da graduação foi voltado a Libras, né? Da minha pós também, de docência também foi. Porque eu lembro que você amava. Minha paixão também, voltado aí à língua de sinais, à comunicação. Então, é algo que eu pretendo trazer para Aí você quer fazer um curso voltado a profissionais de saúde, de Libras? Sim, voltado. Eu já tenho montada a apostila, a ideia, tudo. Só falta mesmo a coragem para colocar isso em prática. Gente, não, mas pode arrumar coragem, é uma ótima ideia. Porque eu tive Libras lá na Anhanguera, mas era online na época. Eu não lembro de nada. Eu lembro só o abecedário e olha lá. Eu preciso forçar minha mente para lembrar. Mas eu não consigo se comunicar com ninguém por Libras. Eu tive 2 pessoas no plantão já que falavam por Libras e, sim, foi um perrengue para a gente conseguir fazer e entender o que o paciente tinha. Nossa, e é, assim, gratificante, sabe? Eu fico muito feliz quando tem lá um surdo e que ele sai do atendimento satisfeito de saber que ali teve alguém que conseguiu se comunicar com ele, que ele saiu dali sem dúvida nenhuma, né? E é engraçado que eles agradecem tanto, eles ficam tão felizes e eles se expressam, assim, sabe? A alegria de ter alguém que consiga se comunicar, ele não ser o único ali, né? Excluído, digamos assim, né? De não conseguir ter uma comunicação efetiva. Então, é maravilhoso. Eu acho que vai fazer sucesso. E você já pensou em fazer, fora de fazer o curso, em fazer isso, apesar que você está no CCH, mas propor isso para a educação continuada dentro da sua unidade? Já teve até um hospital, né, que me chamou, a Educação Continuada me chamou para a gente ver essa parceria e tal. Mas aí não deram andamento. Mas é algo que eu queria levar para dentro dos hospitais, fechar parcerias, sabe? Para montar aí um grupo e passar o básico mesmo. Porque eu sei que é corrido, né? Por conta da rotina, não dá para a gente tirar do setor para um tempo muito longo aí de curso. Mas algo rápido, sabe? Pelo menos o básico mesmo já faria uma diferença. Eu penso, assim, trazer isso. Olha, tem que já todo mundo... Já tenho montado. Então, vamos colocar para... Só falta andar mesmo, a coragem para andar. Então, eu quase que esqueço da Libras. Eu vi que você falou, porque Libras é uma coisa assim que sempre que eu lembro você, eu lembro da Libras, porque era uma coisa importante. Que você adorava fazer, né? E era muito presente naquela época que a gente se conheceu, né? Em outras situações. E não tem, eu acho que todas as faculdades agora têm Libras na grade, mas é Libras no online, né? É uma matéria optativa. Sim. Que eu lembro que era optativa, eu resolvi fazer. E é muito teórico, né? A parte teórico. Prática mesmo. Tinha um videozinho que a moça fazia os sinais lá, mas eu não conseguia acompanhar. E tem que ter paciência, né? De ficar ali fazendo a configuração de mão, né? Não é... Quando é online, assim, acho que sem apresentar isso, um primeiro contato ali presencial, eu acho que não flui muito. Eu fiz online na graduação, não gostei. Mas você já sabia, né? Também mas é diferente. Era muita leitura da história, da Libras e tal, mas os sinais mesmo, eu achei que faltou um pouco, sabe?
E precisa ter uma agilidade para traduzir, né? O que eu... Sim, porque eles são muito rápidos, Traduzir, né? você tem que traduzir para mim o que ele tá falando e depois tem que traduzir para ele o que eu vou falar. E eles acabam fazendo muito rápido. Mas assim, no começo eu era bem devagar, né? E aí eu pedia para eles fazerem devagar, que eu tava começando, que eu tinha dificuldade para interpretar. E aí eles faziam os sinais mais devagar. É a mesma coisa quando a gente tá conversando, né? Tem gente que fala muito rápido, tem aquele que já fala mais tranquilo. É a mesma coisa. Libras é a mesma coisa. Vai ter surdo que vai fazer o sinal rapidinho. Tem surdo que ele já faz mais tranquilo, mais devagar. Então é a mesma coisa. Gente, quase que eu esqueci desse assunto. Mas assim, eu dou todo apoio. Eu acho que, na verdade, é o que precisa. Os cursos, né, de treinamento, os cursos de capacitação, de É educação muito permanente. importante. Então, assim, tem que aproveitar que a gente tem essa vontade, né, de... Eu sempre falo todo ano que eu vou ficar fazendo o meu plantão e não vou ficar me metendo nas coisas, né? Mas aí eu não consigo, as pessoas Não vêm com dá. ideias, e aí eles trazem ideias pra mim, aí eu sempre encontro um maluco que também... Eu saí da docência, falei que eu não ia pegar mais aulas, mas já tem acho que uns 3, 4 meses, já voltei para docência de novo. Não tem como. Não tem, tá na veia, faz parte da gente. Uma vez que a gente faz... E a gente sempre encontra malucos que compram as ideias, isso que é o Sim, pior. isso que é bom, né? Né? Eu sempre encontro alguém que, tipo, é mais pirado nas ideias, entendeu? Às vezes eu converso... tô tão maluco nas coisas que, assim, eu converso com as pessoas pensando se eu posso... O que eu posso fazer com a pessoa? Se eu posso convidar ela para participar de alguma coisa a nível de curso ou se eu posso convidar ela para vir aqui. Eu tô nesse nível, entendeu? Eu entrevistei uma professora na terça-feira e ela me conhecia, eu conversei com ela pelo WhatsApp, só que por WhatsApp eu não reconheci. Quando ela chegou lá, eu conheci porque ela trabalha no CREAS, e como eu era RT, eu fui RT por 4 anos, então a gente tinha ligação com o Ministério Público, o CREAS e tudo mais. Aí, quando ela chegou, a gente se reconheceu, daí começamos a bater um papo, assim, descontraído antes de começar a entrevista, daí ela começou a contar da história de vida dela, que ela veio do Piauí, que ela foi técnica, depois ela se apaixonou por lá, assistência social e tal. Falei, para tudo, falei, você vai contar essa história pra mim lá no programa. E ontem ela mandou mensagem pra mim falando que aceita, mandei pra ela. Olha, legal. Mandei pra ela o link, falei, vê lá se você se sente confortável, vê como que é o formato do programa. Aí ela falou assim, Edu, eu gostei, eu quero ir sim. Agora eu tô nessa loucura, nessa vibe. Legal. Mas assim, só para concluir, eu queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal que está assistindo, assim, pros nossos alunos, né, os meus, os seus e todo mundo que está estudando e pros futuros profissionais. Já aproveitar e agradecer você pela companhia. Você falou que não tinha 1 hora, já tem 1 hora. Pela companhia, por ter aceitado a vir participar, que eu achei que foi muito bacana. Vou convidar mais vezes, porque nós vamos fazer... Tem uns projetos na minha cabeça aqui de roda de mesa redonda. Olha, legal. Então, fique preparada que você vai receber convites. Bacana. E queria que você deixasse uma mensagem final para o pessoal que está assistindo. Bom, então, só para a gente finalizar aí, né? Queria agradecer, foi muito bacana. Eu achei que ia ser uma coisa difícil de gravar 1 hora, mas passou a hora bem, bem rapidinho. Então, obrigada mesmo pela oportunidade, né? Foi bem bacana. Para o pessoal aí, para os nossos alunos, né? O recado que eu tenho para deixar para vocês é para vocês entrarem na profissão consciente, né? Fazendo mesmo a diferença, pensar que o paciente que está ali, ele não é só um paciente, né? Ele é um pai, ele é uma mãe, né? Ele é um familiar, que tem alguém em casa esperando por ele e que dá para a gente fazer a diferença, né? Na vida dele. Seja com uma medicação, né? O cuidado de administrar uma medicação no horário já é a diferença que a gente está fazendo, né? A questão da empatia, do respeito, né? Da união. A gente precisa muito de comunicação na nossa área e é algo que eu percebo assim que falta, né? É a comunicação efetiva. Então a gente precisa de muita união, né? E empatia. E é isso. Muito bem. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos, curtir, se inscrever no canal. Tem que se inscrever no canal para ajudar aqui a gente a crescer, a fazer conteúdos mais bacanas. Tem bastante coisa no papel ainda para vir de novidade no canal, então vai ficar bem legal. Então não esqueçam de compartilhar com todos os seus amigos, indicar para todo mundo. Comentem aí embaixo,
Falem que vocês querem fazer o curso, daí a gente dá um jeito. A gente vai deixar aqui o Instagram da Débora na descrição do vídeo. E também comentem coisas que vocês queiram ver, que vocês tenham curiosidades. A gente vai estar indo atrás para trazer conteúdo de qualidade sobre saúde, educação, bem-estar e as carreiras, do modo geral. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Até logo.